Olá, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção. Meu nome é Bruno Machado e agora a gente vai fazer a segunda parte, né, da avaliação da discussão do livro do Falcone, Gerenciamento pelas Diretrizes. É o livro do mês de setembro do GL Man, é o Clube do Livro da Manutenção. Então, onde é que eu parei, né? Eu parei no desdobramento de metas, né? Então, desdobra as metas, né? E essas metas vão virar planos de ação. Então, a relação entre meta e medida, a relação entre o que é a medida de um gerente pode ser uma meta de um supervisor. Então, é uma coisa bem interessante, que é bem colocado no livro. Só que o que faltou, né? Faltou o restante do livro, que é o momento em que a gente entra na questão dos itens de controle, itens de verificação e também a questão dos planos de ação, né? Então, tu estabelece um plano de ação e tu precisa de itens de controle e de itens de verificação para saber se esse plano de ação está eficiente no sentido de estar sendo cumprido conforme você planejou. Então, lembre-se que o plano de ação, né, no livro aqui, descrito pelo Falcone, é um conjunto de atividades, de ações que devem ser tomadas pela pessoa que é responsável ou por seus subordinados, né? Então depende muito de quem vai executar isso, mas pode ser ações que tu pode executar enquanto gestor, ou que talvez a tua equipe vai ter que executar, ou que tu vai ter que desdobrar isso para alguma outra pessoa, ou tu vai ter que terceirizar, ou montar um grupo, né, que nele fala. Então, outro ponto importante, essa questão do plano de ação, que ele fala assim, ó: lembre-se de que um plano de ação nada mais é do que uma proposta de alteração de um procedimento operacional. Se deu certo, padronize; se não deu, faça uma outra proposta, outro plano de ação. Então, dentro do contexto do gerenciamento da rotina, tem uma rotina que está te entregando resultado dentro do teu negócio. Na avaliação das diretrizes, as diretrizes elas vêm com metas que a rotina normalmente não consegue entregar. Vamos supor, bom, tua rotina de trabalho entrega uma disponibilidade de 90% e é isso que era o exigido até aquele momento. Bom, agora vem uma nova diretriz, tu tem que entregar uma disponibilidade de 92% em tuas máquinas. Ou que tu tem que ter uma produtividade de 92%. Entenda, adapte à sua área de conhecimento. Bom, a tua rotina não vai entregar 92, fazendo o que ela já faz. A rotina entrega, na média, o que ela sempre entrega, né? Consistentemente, ela não vai conseguir chegar aos 92. Então, tu precisa, dessa diretriz, desdobrar um plano de ação, né? Esse plano de ação vai ter metas, obviamente. Desculpa, da diretriz tu vai desdobrar metas, medidas, e essas medidas serão desdobradas em planos de ação. E esses planos de ação serão executados para que você atinja os 92% de disponibilidade. Mas, como bem fala aqui o Falcone, se tu implementar uma coisa e der certo, tu está alterando o procedimento operacional padrão. Por que isso? Porque se eu venho com uma diretriz, um plano de ação que se derivou de uma medida, de uma meta, de uma medida, de uma diretriz, etc. Então, aí eu implemento aquilo funciona, eu tenho que padronizar, porque a padronização é a estabilização do resultado. Não seria em resumo, seria isso. A padronização é a estabilização do resultado. Então, se tu quer sempre manter os 92, tu precisa padronizar. Só que é uma coisa que o Falcone toca, mas não toca tanto. A gente não pode esquecer que mudança é mudança, né? Então, se as pessoas estavam acostumadas a trabalhar de uma maneira e tu muda isso, tem um período de adaptação para que essas pessoas se adaptem, né? Elas voltem a performar numa nova
na nova maneira de trabalhar e etc, né. Então, sempre que tu altera um procedimento operacional, seja ele da manutenção, da operação, não importa, né, o setor, a gente chama de POP igual, tu altera o modo que as pessoas fazem as coisas. Só que nós, seres humanos, somos criaturas de hábitos, né, então a gente se acostuma a fazer as coisas de um jeito, e é difícil desacostumar. Porque, o aprendizado, ele não é só aprendizado nessa área de trabalho, padronizado, que a gente chama. Não é só mudança. Então, para te aprender uma nova coisa dentro do teu ambiente de trabalho, tu precisa desaprender outras, né. Então, te desabituar para se habituar a uma nova coisa. Então é um processo que tu volta para trás e vai para frente, né. Então tu está acostumado a fazer uma coisa de um jeito, tu tem que desacostumar a fazer aquilo, né, desaprender a fazer aquilo para te poder aprender a fazer outras coisas. Então, essa essa chamada que tu focou é interessante, porque a gente sempre tem que entender que a nossa rotina é o que entrega o resultado. E a nossa diretriz, quando ela entra para melhorar a rotina, só que tem que ser implementado uma padronização, uma mudança dentro do procedimento operacional padrão. Então, vamos avançar aqui. Análise é importante de ação. Então, vamos lá. Essa questão do plano de ação é importante porque isso vai alterar, né, o procedimento padrão. Mas por que essa análise é importante? Ele diz aqui que essa análise é crítica no gerenciamento pelas diretrizes, pois é importante saber as razões, tanto do sucesso quanto do fracasso. Somente assim é possível aprender a gerenciar melhor. Então, o que ele está dizendo aqui? Ó? Se tu implementou o teu plano de ação e deu certo, ok, a gente precisa analisar por que deu certo. Ah, mas tu implementou o teu plano de ação e deu errado, tu também precisa analisar por que deu errado. Né? Então, ele diz que somente assim é possível aprender a gerenciar melhor. Então, também uma coisa aqui que eu marquei nesse livro, que ele diz assim: nós brasileiros somos muito informais. Resistimos à documentação, que chamamos de burocracia. Se isso ocorresse e nossas organizações fossem as mais competitivas do mundo e o nosso povo muito rico, seria ótimo. Não sendo o caso, vamos nos profissionalizar e documentar o nosso processo gerencial, assumindo cada um a sua responsabilidade por escrito. Conheço muita gente que trabalha não só na base do WhatsApp, né, mas também na base do telefonema, e não fica nada registrado, e a pessoa que pediu se esquece, depois diz que não pediu. Então, a gente usa muito errado o termo burocracia, né? A gente confunde papelada com burocracia. Papel são itens de controle, não só itens de controle, são itens de controle, né, mas eles também são itens que carregam a memória de tudo que aconteceu, dentro daquele processo. Ele também, carrega a memória dos responsáveis pelas decisões tomadas, ou pelas ações efetivadas. Então, a gente vê isso mal, não é o tema, mas, é importante destacar isso, a gente é um país burocrático, não é, ao meu ver, e a gente chama de burocracia coisas que a gente não sabe, nomear de outra forma. Então, muito da palavra burocracia é usada de maneira, errada. Vamos lá, vamos avançar aqui para a gente finalizar esse livro mais rápido do que foi da outra vez. Então, o que eu marquei aqui também? Observações sobre diagnóstico. Então, tem uma coisa que ele fala muito assim, reunião de diagnóstico, ata de diagnóstico, gerenciamento do diagnóstico, né, que é nada mais é do que isso é muito importante. Tu precisa diagnosticar a situação presente, a situação atual. Então, vamos lá. Vou pegar aquele exemplo que eu dei no início. Bom, tem que fazer aí aumentar a disponibilidade em 92%. Qual é o meu plano de ação? Cara, eu não consigo montar plano de ação para algo que não está diagnosticado. Por exemplo, se eu não sei qual é a falha, né, do meu equipamento, e talvez qual é a causa da falha desse equipamento, etc., como que eu vou fazer um plano de ação para corrigir sem saber, né, a falha ou a causa?
Porque às vezes a pessoa ela pode saber a falha, mas não a causa. E ela pode atuar na falha, né? E não atuar na causa aquilo acontecer de novo. Por exemplo, um médico, como é que ele vai saber a receita do médico, o medicamento que ele vai passar, né, a instrução que ele vai dar para o seu paciente, é como se fosse o plano de ação, né? O que ele tem que fazer. Mas como é que ele vai fazer isso sem fazer um bom diagnóstico? Então, o importante do diagnóstico, que ele diz aqui, está justamente nisso. Se tu conseguir realmente definir, né, o que a gente chama como que planificar, criar uma imagem da situação atual. Então, durante o diagnóstico, o presidente pode questionar ou se informar, mas nunca julgar. O objetivo é o aprimoramento da unidade que se está diagnosticando. Então, o que ele fala aqui? Bom, tu pode perguntar, mas não julgar. Então, as pessoas confundem essas coisas, né? Perguntar e julgar. Perguntar e julgar. Tem gente que já pergunta julgando, né? Então, por exemplo, né? A produtividade da fábrica está baixa, né? Então, eu perguntar por que a produtividade da fábrica está baixa não é um julgamento, é uma pergunta, né? Agora, quando eu qualifico, eu adjetivo isso, se torna um julgamento. Por exemplo, mas a fábrica lá da não sei aonde está melhor. Eu já dei uma adjetivada na coisa, né? Mas a produção não deveria estar tão baixa assim. Então eu estou adjetivando a coisa. E eu estou, né, julgando. Mas por que, Bruno? Tá, mas qual é a diferença de perguntar e julgar? É que num diagnóstico, julgar não ajuda em nada. Né? Não ajuda em nada. É importante entender isso, porque isso não é só na questão de empresa, né? Não sei se está funcionando esse microfone, espero que sim. Mas é que a grande maioria das vezes julgar não ajuda em nada mesmo, né? Então aqui por isso que ele fala que perguntar ajuda bastante. Então a pergunta, o que ele diz aqui? A pergunta nunca deve ser feita para embaraçar o apresentador. Pelo contrário, deve ser feito um grande esforço para prestigiar o apresentador. Então, por exemplo, a pessoa está apresentando lá o diagnóstico daquela empresa, né? Ou apresentando dados para que a gente faça o diagnóstico do nosso setor. E aí o cara fica fazendo pergunta lá que constrange a pessoa que já está numa situação, né, que não é fácil para todo mundo, que é ficar na frente de todo mundo apresentando as coisas. Então lembrem-se disso. A mensagem, o mensageiro não é mensagem, né? Então não é porque o cara trouxe números ruins que os números ruins são culpa dele. E isso que o Falcone está dizendo aqui, por isso que eu gosto muito desse autor, ele está falando para presidentes de empresa. E eu estou trazendo, adaptando aqui para gestão de manutenção, gestão de operação, gestão de projeto, não importa, né? Então, o que ele está falando para presidentes de empresa. Né? Existe também, né, dentro dessa área corporativa, CEO, diretores, presidentes, às vezes até uma megalomania, né? Então, uma sensação que a pessoa é Deus, etc., pode questionar, xingar, etc., que não deveria, né? Mas então, por isso que ele está chamando a atenção para isso. Então, mais um comentário a respeito, ainda nesse tema. Mesmo que a meta não tenha sido alcançada, a diretoria deve procurar valorizar o esforço que foi feito e os pontos positivos. Legal, muito bacana essas colocações dele. E tem uma coisa interessante também que ele fala de reflexão, né? O que é a reflexão? Para refletir sobre tudo o que aconteceu, sobre tudo que foi feito, sobre depois que fez o diagnóstico, etc. Bom, agora a gente tem que refletir, né? Refletir o que deu certo, o que deu errado, por que deu certo, o que deu errado. Ele coloca aqui como fazer a reflexão. E aí bota uma nota ainda. O conteúdo deste passo é de fundamental importância no gerenciamento pelas diretrizes. Não existe gerenciamento pelas diretrizes sem a prática da reflexão. Então, para te ver como é importante. Cada diretor ou gerente é responsável pelos seus itens de controle estabelecidos sobre as características, qualidade, custo e entrega dos produtos de sua área e moral e segurança das pessoas da sua equipe. Portanto, é importante fazer uma reflexão sobre os resultados que vêm sendo obtidos nesses itens de controle. Essa reflexão nada mais é do que o giro do CAPD. Acho que é o contrário que ele está falando PDCA.
Identifique os pontos problemáticos. Compare para cada item de controle seu resultado com a meta da diretoria, ou com o desempenho das empresas concorrentes, ou com empresas com departamentos similares, ou dentro da sua própria empresa. As diferenças entre os seus resultados e as situações ideais são os seus pontos problemáticos, os seus problemas. Então, se eu tinha que bater 92% de disponibilidade e bati 90%, o meu problema é esse, esses 2% de diferença. Identifique as características importantes desses problemas. A análise do fenômeno irá mostrar quais as partes importantes, características importantes desse problema. A análise de fenômeno é uma coisa bem interessante que ele fala muito no livro. Então, maneira, né, de refletir sobre um problema. Isso é muito importante, porque sem reflexão a gente cai no automatismo, né? E quanto mais gestão, vai dentro da gestão, gestão do negócio, menos automatismo menos automatismo agrega valor. Mais a tomada de decisão consciente, bem pensada, bem refletida, ajuda a atingir bons resultados. Outro ponto importante que ele coloca aqui. Passo 9. Como incorporar os resultados do gerenciamento pelas diretrizes no gerenciamento da rotina de trabalho do dia a dia, né, que é o que a gente falou, né, mais atrás ali. Então, para incorporar os resultados do gerenciamento pelas diretrizes no gerenciamento da rotina de trabalho do dia a dia, deve-se atentar para 2 pontos. 1. Transferência do resultado de atingimento da meta. 2. Transferência do conteúdo da execução da medida. Então, no que se refere à meta atingida, quando o item de controle específico não estiver incluído no gerenciamento da rotina, deve-se adotar um novo item de controle, considerando o valor do resultado alcançado com o novo nível de controle. Então, atingir 92, meu novo nível de controle já não é mais 90, passa a ser 92. E oscilando entre o limite superior e o limite inferior, que é o que eu expliquei, né? Que é um item de carta de controle estatística e é apresentado no livro, mas é algo conhecimento comum aí da engenharia, da estatística, etc. Eu até comentei na primeira análise do livro. Então, tu cria um novo item de controle. Que nem eu falei, a diretriz entrou, ela melhorou, deu tudo certo, então subimos um degrau, né? Mas eu tenho um parênteses sobre isso que eu vou falar, que eu tive essa percepção no livro. Se o item de controle já pertencer ao gerenciamento da rotina, basta alterar o valor do seu nível de controle para o novo valor atingido no gerenciamento pelas diretrizes. Então, o que ele fala? Tu já tinha disponibilidade como uma meta, só aumentou ela, né? Que foi o primeiro exemplo que eu dei. Mas agora não. Agora, pela diretriz que entrou, para mim atingir aquela meta, né, que se desdobrou da diretriz, eu preciso de outro item de controle. Eu preciso, talvez, saber a apropriação da minha mão de obra, né, a produtividade da minha equipe. Então, é outro item de controle que entra dentro do teu hall de gerenciamento. Eu estou gerenciando o negócio, setor, pessoas, moral, e às vezes eu vou ter indicador para essas coisas, né? Mas às vezes com a diretriz que se vem e se impõe, e a meta, e a medida, e o plano de ação, entra a necessidade de ter mais um item de controle, né? Que seria mais. E esse item de controle, obviamente, vai ter que ter um indicador, porque o indicador nada mais é do que o reflexo quantitativo, obviamente, né? De um item que tu quer controlar. Então, por exemplo, o indicador MTBF, tempo médio entre falhas. Por que o indicador MTBF é um número, é um quantitativo, né? Do que eu quero controlar. Mas o que eu quero controlar? O intervalo entre as falhas, né? O número de falha por uma unidade de tempo. É isso que eu quero controlar. É isso que eu quero saber. Tá entendendo? Então, o indicador nada mais é do que isso. Aqui ele também tem umas sugestões para conteúdo do manual do sistema de gerenciamento pelas diretrizes. Eu achei isso bem interessante, muito bacana. Eu tinha um parênteses que eu ia fazer, acabei não fazendo. O que também
quando eu li o livro, bem nessa parte, assim, né, da rotina, diretriz, etc., isso me deu uma percepção não, não seria bem um nome intuição, seria... Eu fiquei pensando o seguinte, assim, como a organização acaba tendo que se tornar um organismo, o organismo está sempre vivo, né? Não está sempre morrendo célula e nascendo célula, né? Então está sempre se transformando. Porque a mudança ela é constante dentro dessa ótica aqui do Falcone. Tu tem uma estabilidade da rotina, mas cada ano tem diretriz rolando, tem meta, tem medida, tem plano de ação, e isso está sempre rodando. E não necessariamente isso é bom. Isso é verdade. Não necessariamente isso é bom. Porque idealmente é bom, mas na hora de fazer talvez se torne complexo. E aí tu precisa ter que estar desenvolvendo gente, trazendo gente, e a coisa vai ficando complexa. E outra coisa que eu entendi lendo esse livro e lendo o outro livro, o Gerenciamento da Rotina de Trabalho do Dia a Dia, é que existe um cálculo importante. Para fazer isso aqui funcionar, gerenciamento pelas diretrizes, gerenciamento da rotina de trabalho também, etc. Mas mais isso aqui. Tu precisa ter um excedente de efetivo. Então tu não pode. Se tu precisa de 3 caras para fazer a tua operação e tu tem 3 caras, tu não vai conseguir fazer nada além da tua própria operação. Isso eu entendi aqui, eu entendi quando eu fui fazer melhoria no meu setor, e eu entendi também lendo outros livros que falavam sobre isso, sobre que chamavam de a hierarquia das necessidades organizacionais. Então, a base da pirâmide é manter as operações. Tu não vai chegar ao topo da pirâmide nunca se só tiver pessoas que mantêm as operações. Por quê? Porque se eu estou cavando, né, e não tenho tempo nenhum para parar, para pensar como melhorar o processo de cavar, isso não vai ser melhorado nunca, cara. Não vai ser melhorado nunca, entendeu? Então, mas isso também é uma coisa bem complexa de tu conseguir argumentar, né? Que tu precisa de um excedente de mão de obra para te melhorar o teu setor. Mas isso é inegável. Se a pessoa está na rotina, ela está na rotina. Só que eu entendo também que ter pessoas de rotina e fora de rotina, não sei se é bem interessante. Claro que isso é assunto para outra hora. E eu entendo também que ter pessoas muito ociosas é ruim. Então a coisa ela é realmente complexa. Então um convite de reflexão para vocês aí, né, do que refletir. Então legal aqui também tem uma parte que ele fala assim, como estabelecer as metas anuais da empresa. E aí você pode trazer isso para a tua situação. Olha aí, rapaz, vai acabar minha bateria, não acredito. As metas são sempre estabelecidas sobre as duas grandes responsabilidades de qualquer chefe, do presidente ao chefe da seção. Produtos, pessoas, né, podem ser, né, itens não, né, mas podem ter um envolvimento em metas, né? Então, por exemplo, produtos, resultantes do seu trabalho e de sua equipe, metas sobre a qualidade desses produtos, custo, prazo de entrega, precisão da entrega, quantidade produzida, etc. Pessoas que trabalham em sua equipe, metas sobre os fatores que determinam o crescimento das pessoas, moral e educação e treinamento e a sua segurança. Então, o que ele está dizendo? Tu vai ter meta para atividade fim do teu setor, que nem a atividade fim do setor de manutenção, é cuidar das máquinas da empresa, né? Consertar. Aí entra uma questão de qualidade. Essas máquinas operarem pelo tempo que a empresa precisa. Aí entra a questão da disponibilidade. Essas máquinas operarem na velocidade que elas deveriam operar. Aí entra a questão da produtividade, etc. Ou sobre as pessoas que estão lá dentro do setor, né? Moral, qualidade nada, segurança, treinamento, etc. Então, tu pode estabelecer metas, e as metas elas sempre vão ser assim, né? Para as pessoas, né? Visando as pessoas. E, obviamente, essas metas que visam as pessoas visam o desenvolvimento e a segurança delas para que elas consigam agregar mais valor ao negócio da empresa. Né? Tudo é pensado no negócio, né? E as metas da própria empresa são metas para que os setores performem mais. Só que isso é uma coisa perigosa também, porque às vezes se impõem metas
não só difíceis de atingir, mas que o atingimento dela abre a possibilidade para te prejudicar outro setor. Exemplo, se a meta de um setor de compras for custo, pode ser que ele prejudique a qualidade das compras daquilo que ele está adquirindo, né? Sei lá, se a meta do setor de manutenção é só disponibilidade, pode ser que se gaste dinheiro além da conta para entregar a disponibilidade, né? Pode, né? Isso pode acontecer. Então a gente tem que tomar uma situação, a gente tem que tomar isso como uma lição, né? Para não extrapolar e para não criar metas contraditórias. Então, a meta do compras contradiz a meta da manutenção e a meta da produção contradiz a meta não sei o quê. E eu me lembro que eu li um livro do Herbert Viana, que ele tinha uma meta que era da operação e da manutenção junto, né? Eu acho que essa meta que pagava a PLR da produção, né? Produção entendendo como operação e manutenção junto. Isso é interessante, né? Porque tende a unir as pessoas. Então, nada mais une as pessoas do que uma meta em comum ou um inimigo em comum. É verdade. Então tem uma coisa interessante que também que tu precisa de informação para estabelecer metas. E aqui ele sugere análise da situação externa, né? Que deve ser feita continuamente e contempla ambiente, análise da situação política, econômica, social do ambiente que envolve os negócios da organização, empresas concorrentes, análise de informações relativas à tecnologia, materiais, produtos, mercados, finanças, mercado, análise da transformação da estrutura do mercado, do comportamento, da demanda. Então, as metas de longo prazo, né? As metas de curto prazo também, elas estão envolvidas, às vezes, com esse olhar externo. Tu também não pode ficar olhando só para dentro, né? Se tu ficar olhando só para dentro, tu vai perder essa visão importante do externo. Eu marquei uma coisa interessante aqui também. Durante o desdobramento, né, em cada nível, haverá dois tipos de problema. Então, a gente está falando de desdobramento. Eu expliquei isso muito bem lá no primeiro encontro, né, da revisão desse livro aqui. Então, não vou me deter nisso. Então, em cada nível vai haver, né, um desdobramento. E haverá dois tipos de problemas, né? Problemas desdobráveis são os problemas mais fáceis, que poderão ser executados pelos níveis hierárquicos inferiores e não necessitarão de contribuição técnica relevante. Eventualmente poderão chegar até o nível de supervisores ou CCQ, como tema de trabalho, caso o grupo queira tomá-lo de forma voluntária e tenha experiência e competência para isso. Esse é o primeiro tipo de problema. O segundo, problemas crônicos graves e tecnicamente difíceis, bem como os problemas que demandarão inovação. Esses problemas devem ser separados quando aparecerem em cada nível hierárquico e ser alocados a grupos de trabalho de maior capacidade técnica, mas permanecerão como responsabilidade do gerente daquele nível. Isso poderá acontecer até o nível de seção. Então, o que ele está dizendo aqui? Bom, para melhorar isso, né, para a gente concluir essa medida, para a gente atingir aquela meta que surgiu daquela diretriz, a gente vai precisar fazer uma alteração que ninguém aqui dentro do nosso time tem capacidade técnica para desenvolver. E aí isso fica sobre a gerência do gerente responsável, mas obviamente a solução vai vir de fora, né? Vai ser resolvido pelas pessoas que estão ali. Então, não é porque tu não tem capacidade técnica para resolver um problema que tu não é mais responsável por ele. E não é porque um problema para ser resolvido. Desculpa. E não é porque um problema, não é porque a solução de um problema não pode ser realizada por ninguém que está ali dentro da empresa que esse problema não pode ser resolvido. A gente pode trazer alguém de fora e resolver o problema. E as pessoas cobram muito bem para fazerem isso.
Eu acho que... Deixa eu ver aqui... Conte com a cooperação de todos. A última parte que eu marquei. A cooperação de todos é garantia por um bom ambiente de trabalho e de confiança. Mas só isso não é o suficiente. É necessário que cada pessoa saiba perfeitamente o que deve fazer, em base semanal ou até mesmo diária. Portanto, os itens de execução prioritárias constantes do plano de ação de cada nível gerencial devem ser planejados mensalmente, estabelecendo-se responsáveis, prazo de execução, método concreto de implantação, são os 3 pontos. Feito isso, cada responsável deve estabelecer seu próprio plano de ação mensal, especificando em base semanal ou diária o que irá fazer pessoalmente. Excelente livro. É impressionante como a gente reler esses livros, né? Eu li esse livro em 2021, se não me engano. Tinha aqui escrito quando é que eu li esse livro. E é impressionante como reaviva, né, a tua memória, o conhecimento que tu não usou e ficou esquecido. E tu sempre aprende mais, né, lendo de novo. Então, esse livro, eu tenho absoluta certeza do que eu vou dizer. Esse livro deve ser um dos melhores livros escritos no Brasil sobre gerenciamento. Acho que não tem nada efetivo, objetivo, prático, que tu consiga incorporar dentro da tua gestão, etc., do que os livros, do que esse livro do Falcone. O outro é o que a gente vai ler agora em outubro, que é o gerenciamento da rotina de trabalho do dia a dia, o outro também um primor, né, de sabedoria de gerenciamento. Não é à toa que, em termos de gestão, gerenciamento, creio que no Brasil, Falcone, FGV, né, mas o Falcone está muito fora da curva. Tá não, né? Eu estou falando como se o cara tivesse... Tá, e sempre esteve, né? Então, esse livro de 94, de lá para cá, já se passaram 30 anos. E uma pessoa que escreveu um livro 30 anos atrás tem muito mais a nos ensinar do que muita gente que a gente convive 30 anos depois. Depois, né? Então, é impressionante. E por isso que o valor dos livros está nisso. Está nisso. A evolução do mundo e das pessoas e do ser humano e da humanidade está nisso. Está em manter o conhecimento, registrá-lo e passá-lo adiante. Ele não se perder. A gente não começar do zero. Então, tu não precisa começar do zero quase que nada hoje em dia. Né? Sempre parte do ombro de gigantes, que nem esse caso aqui. Legal? Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo encontro do Geliman, né? Que vai ser em outubro. Legal? Livro Gerenciamento da Rotina de Trabalho do Dia a Dia, do Vicente Falcone. Um abraço. Tchau, tchau.